A matemática em outras civilizações. A matemática, assim como todo o conhecimento egípcio, chegou a nós por meio dos escritos em papiros, mediante hieróglifos. Os ensinamentos contidos nesses papiros ainda perduraram por longo tempo na matemática, pelo fato da sua ampla contextualização com a realidade da sociedade na época. Nessa mesma época, em outras localidades, tais como a Babilônia, assim como a China, também ocorriam diversas transformações na área da matemática. Os babilônios antigos, carecendo de papiros e tendo pouco acesso a pedras convenientes como os egípcios, recorreram principalmente à argila como material de escrita. Os babilônios usavam tábuas de argila cozida e os egípcios usavam pedras e papiros, tendo estes últimos, felizmente, existência duradoura em virtude do clima seco da região. Muitas das descobertas adquiridas por essas civilizações, elas perderam-se ao longo do tempo, não chegando nem mesmo aos conhecimentos de hoje, pelo fato de terem utilizado materiais frágeis para a sua construção. No entanto, os egípcios conseguiram deixar suas descobertas realizadas por longa data pelo fato de terem utilizado os materiais existentes. Agora, os gregos, quando ia para o tratamento com a matemática, já tratava a matemática muito ali com a filosofia, na mesma linha de pensamento. Por isso, essa civilização fundamentou o conhecimento matemático junto com os meios filosóficos, né? Ou seja, tentavam explicar a essência da matemática, né? Visto que tratava a matemática como uma ciência, né? Como um conhecimento que precisava ser estudado como uma ciência. E, por outro lado, os mesmos gregos, né, eles tiveram muita dificuldade em estudar problemas relacionados ao infinito, relativos ao infinito, por isso eles se destacaram dentro da matemática mais no campo da geometria do que no campo da aritmética. No período da hegemonia romana, né, outro povo, as descobertas no campo da matemática continuaram também a avançar, especialmente com os matemáticos alexandrinos. Diante dessa evolução, os romanos inventaram um novo sistema de numeração, usando as próprias letras do alfabeto, né, tais como I maiúsculo, V maiúsculo, X, o L maiúsculo, C, o D, o M maiúsculo. Para cada letra havia um número correspondente, sendo que o número 1 era representado pela letra I maiúsculo, o número 5 representado pelo V maiúsculo, o número 10 era representado pelo X, né? Já o L representa o 50, o C maiúsculo representa o 100, o D já indica 500 e o M maiúsculo 1000. Dando continuidade, né, além dessa civilização romana, a gente tem a atual numeração nossa, que é a numeração indo-arábica. Esse sistema de numeração decimal foi desenvolvido pelos indianos e representava uma síntese das ideias que já existiam, né, que foram disseminadas entre outros povos daquela antiguidade. Em princípio, foram criados apenas 9 símbolos, que é do 1 ao 9. De 1 ao 9, não existia nesse momento zero, né? Esses símbolos que hoje conhecemos como algarismos receberam esse nome em homenagem ao seu idealizador e criador, o indiano Muhammad al-Khwarizmi. Demorou cerca de 200 anos para se criar um símbolo que representasse o número zero. Para os indianos, o algarismo zero era denominado sunia, que indicava vazio, significava vazio. E para os árabes, a palavra que traduzia o vazio era zirf. Na Itália, por volta do século XIII, o zirf foi latinizado para zéfiro, que com mais algumas modificações chegou-se ao que a gente conhece hoje como zero. As regras do sistema de numeração indo-arábico permaneceram durante uns 20 séculos, os últimos 20 séculos. A escrita sofreu modificações ao longo desse tempo, porque até meados do século XV os documentos eram manuscritos, né? Não existia, então, quer dizer, acabava que ficavam letras diferentes como ele era manuscrito, né? E a partir da criação da imprensa, da letra imprensa, da imprensa pelo alemão Gutenberg, os algarismos e as letras se estabilizaram, que já não era mais manuscrito. Vejamos como ficou.
Temos aí, né, a gente consegue perceber nessa figura, né, todo essa evolução que durante esse tempo, né, foi evoluindo esse sistema de numeração indo-arábico. A gente começa, né, lá no século III a.C. Embora esse sistema de numeração indiano fosse eficiente, ainda assim tornava-se difícil efetuar cálculos com eles. Por isso que continuava uma procura intensa por símbolos mais simples e apropriados para representar os números. Surge então o sistema de numeração arábico utilizado até hoje. Esse sistema de numeração tem suas origens na Índia e sofreu essas modificações, esses aperfeiçoamentos na Arábia, por isso é chamado de Indo-Arábico. A gente percebe que ele sofreu alteração e no final nós temos o formato que a gente utiliza hoje. Tal processo de construção do número deriva da interação do homem com a sua história e com o meio onde vive. A construção do conceito de número é gradual e deve ser desenvolvida respeitando o desenvolvimento cognitivo da criança. Para isso, deve-se considerar o conhecimento social e valorizar o conhecimento prévio da criança. Partindo dessa consideração, a criança irá construir o conceito do número através da utilização de coleções, utilizando uma linguagem de comparação para classificar, seriar e sequenciar. A matemática escolar ela precisa se adaptar para que o processo cognitivo da criança seja respeitado e fundamentalmente seja desenvolvido durante o processo de ensino-aprendizagem, com o manuseio de material concreto, né, com a valorização do conhecimento prévio da criança, com situações e problemas do cotidiano desta criança e com a utilização de modelagem ou com a utilização de modelos da vida real dessas crianças, certo? Sabe-se que a criança que já possui um conhecimento de contagem, na verdade a criança já chega com conhecimento prévio do sistema de contagem, exatamente oriundo da interação com os conhecimentos físicos e sociais adquiridos no cotidiano dela. Então a adequação na utilização de uma boa metodologia no ensino escolar vai proporcionar essa ampliação do conhecimento e a construção desse raciocínio lógico-matemático, certo?